Bom dia a todos os casais. Hoje estaremos compartilhando o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Que todos tenham um excelente dia. Começaremos a leitura. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo, sem causar tumulto. Chegando o dia de festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascual, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Chegando a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos, e lhes disse: Tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou-o a eles, dizendo: Este é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhe disse: Os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Nem é quem está à mesa. Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois quem tem permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenha me negado 3 vezes que me conheces.
e perguntou-lhes: Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes então: Mas e agora? Quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado como transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele respondeu: É o bastante. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E, cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Quando que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e os líderes religiosos que estavam à sua procura: Vieste com espadas e pedaços de paus, como se fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendeste, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e assentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam. E vendando-lhe os olhos, perguntavam: Profetiza, quem foi que te bateu? E, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao Sinédrio, onde lhes disseram: Dizemos se tu és o Cristo. Ele respondeu:
Se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas a partir de agora o Filho do Homem está assentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: Logo tu és filho de Deus? E ele respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Aqui encerramos mais um dia com a leitura da palavra, e que desejo a vocês um excelente dia, um dia sendo ministrado pela palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa trazer em cada um a revelação da palavra e que nos dê direção da vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus.